Voltando com o resumão de Sekai da New e com um extra. Eu sou Daniel Kisaragi, seja bem-vindo ao Toca da Cube, e esse é um resumão dos arcos de Sekai da New, mas já adiantando que estou incluindo alguns capítulos que não falei ainda, então mesmo que já tenha visto os vídeos, fique até o final, tudo bem? Bora lá! Antes de mais nada, quero avisar que o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos, então não reclamem depois, beleza? E voltando com força total com mais capítulos de Sekai da New e com uma notícia ótima para quem quiser seguir o mangá. Mas fiquem até o final para saber, ok? O capítulo começa com o Kai na dungeon acordando e jogando beisebol. Sozinho. Nem um pouco solitário, né? Mas nisso ele acaba ouvindo a conversa do Seiji com a ilha, onde ela acaba fugindo e nisso vemos o Kai notando que o Pepe estava ficando para trás. Quando ele pensa em ajudar, ele se lembra que não teve uma recepção boa nas outras vezes que se aproximou de aventureiros das dungeons, e decide que o melhor seria tentar ajudar ele sem ser notado. Nisso ele tenta ajudar o Pepe quase que dando a entender que ele estava só voando. Mas a real é que por ser um slime, segurar o Pepe virou uma missão quase impossível, e depois de ser visto pelo Seiji Guildius, ele pensa em voltar para as profundezas da dungeon, até ser chamado pelo Seiji. Nisso descobrimos que isso era um sonho do Kai, sobre o dia que ele conheceu o Seiji, e pela reação dele, foi uma memória muito feliz. Kai desce para tomar café e Guildius pergunta qual seria a ideia do Seiji para a próxima gravação. Seiji tenta propor gravar um filme nas termas, aproveitando momentos como uma garota envergonhada com a toalha no meio dos caras. Mas Guildius já corta o assunto dizendo que já tentou e foi um desastre. Isso porque como as termas possuem muita fumaça, a gravação ficou horrível. Mas Seiji menciona que era só ter reduzido a temperatura da terma para manter morno. E nisso Guildius fica chocado lembrando o quanto aquilo custou para ser regravado. E depois de quase ter um infarto lembrando daquela bagunça toda, ele aceita a ideia. Mas nisso Kai pergunta para o Seiji se ele pode ser útil nessa gravação, como um ator de fato. Guildius começa a dizer que ele poderá atuar com o tempo, mas Seiji o interrompe e pede para conversar com Kai sobre algo muito sério. Guildius se assusta pelo clima pesado e fica com medo do Seiji querer dizer para o Kai que ele não iria conseguir se tornar um ator. Guildius tenta impedir o Seiji de acabar com os sonhos do Kai, mas a real é que ele estava querendo perguntar onde fica o membro do Kai. Seiji diz que é uma coisa importante para saber, já que ele quer se tornar um ator AV. Kai explica que entre os tentáculos inferiores dele, um deles é o membro reprodutor, parecido com polvos e lulas, o que faz o Seiji se perguntar se isso significa que o Kai sai andando por aí com a piroca pra fora. Mas ele ignora isso e volta às perguntas importantes, o que faz o Guildius desistir de se importar. Mas nisso o Seiji se anima até demais pensando nas possibilidades para usar o Kai nas gravações, ou seja, ele realmente curte rentão de tentáculos. Guildius menciona que ele estava com medo do Seiji querer que Kai desistisse de ser ator, mas Seiji menciona que ele jamais faria isso, mesmo sabendo das dificuldades sobre ser um ator AV. Isso nos é mostrado uma explicação do autor, dizendo que, geralmente, os atores AV precisam de um segundo emprego, pois existe uma quantidade bem pequena de atores que realmente recebem o suficiente para se manter somente com o trabalho de AV. Seiji menciona que ele está conseguindo aproveitar bem esse trabalho e está adorando trabalhar com o Kai. Nisso, Guildius acaba usando com ele sobre pagarem o aluguel e cortamos para alguns dias depois nas montanhas. Seiji e os outros acabam tendo que fazer uma jornada pelas montanhas de gelo para chegarem ao local da gravação, que seria um onsen, ou casa de banho. Pois é, chegamos ao episódio das termas. A diferença nesse caso é que as casas de banho são hotéis com termas. Nesse caso foram para as termas naturais, cercados apenas pela natureza, o que deixa o Seiji ainda mais animado. Guildius menciona que ele conseguiu a permissão para gravar nessas termas, eles só precisariam cuidar para deixar morno. Seiji compara ele com Zorgen, afinal ele havia planejado gravar no meio de um trem sem nenhuma permissão. De repente vemos algo surgindo da água. Essa é Amandine, uma sereia. Seiji começa a se perguntar se Guildius não andou alisando a cauda dessa sereia, mas ele menciona que ela é a atriz que irá participar dessa gravação. Amandine menciona que faz muito tempo que ela não vai para um set de filmagens por ser uma sereia, já que não é tão fácil assim macetar uma e diz que sereias não são populares naquele mundo. Nossa, que povo mais sem cultura. Guildius diz que não é fácil para gravar, mas Amandine completa dizendo que mesmo assim eles chamam ela, o que a deixa feliz. Mas não tanto quanto o Seiji, aparentemente. Isso porque o Seiji é um homem de cultura e respeito. Guildius e Amandine acabam zoando com ele e Guildius menciona que agora, tendo o Seiji, ele confia que vai ter um filme muito bom. E Seiji ainda menciona que ele não está sozinho, pois teremos o Kai participando também dessa gravação. Eles começam a se preparar para a gravação, tentando deixar a água mais morna, para que não atrapalhe a câmera. Guildius se anima com o fato de conseguirem que a câmera não seja afetada pelo vapor e com isso poderão fazer uma cena de banho. Amandine menciona que ela fica o tempo todo na água, então para ela está tudo bem. Mas para o Seiji não é a mesma coisa. Como o clima está extremamente frio, Seiji se sente com muito frio e preocupado que talvez seja difícil ficar animado desse jeito. O próprio autor menciona que gravações em locais abertos acabam dependendo do clima e que em temperaturas muito baixas pode ser bem difícil de conseguir manter firme para trabalhar. Mas para conseguir manter sua pose de senpai para o Kai,
Seiji simplesmente arranca sua roupa e se joga na água, que aparentemente enganaram ele, pois não estava morna, estava gelada, e nisso ele se ferrou muito. Kai o segue, parece não ligar muito para a temperatura da água. Enquanto Seiji fica sofrendo com o frio, Amandine observa o Kai e se questiona se conseguiria fazer uma cena com um ser como ele, já que ele não é exatamente um humano, mas ela mesma se lembra que ela não é nem humana e menos ainda popular. O que chama a atenção do Guildius. Guildius começa a explicar como vai funcionar, pois dessa vez teremos diálogos, mas como qualquer AV já imagina como vai ser isso, né? Seiji e Kai dizem que vão se aquecer nas termas e Kai vê que tem alguém por lá. Seiji se anima por ser uma garota e ele pede para entrar na água e ela aceita dizendo que é um banho misto. Nisso ela nota que ele já está bem animado. Já sobre o Kai, ela fica confusa sobre onde está o membro dele. Aí o Seiji entra na água e começa a ação junto com o Kai. Seiji já parte com tudo enquanto o Kai continua bem tímido, mas temos um flashback do Seiji treinando o Kai para massagear seios, usando o Pepe para ter uma ideia do que fazer. Mas é aí que o Kai brilha de fato. Depois de deixar Amandine bem excitada, surgem vários tentáculos que começam a envolvê-la e alguns ainda abrem formando pequenas bocas que impressionam o Guildius. Kai envolve Amandine inteira, o que deixa Guildius bem impressionada com a técnica do Kai, e Seiji aproveita para entrar na brincadeira também. Como Amandine claramente não teria nada embaixo, Seiji fica mais nos seios mesmo e menciona que tem muita coisa que dá pra fazer mesmo só com a parte de cima. Seiji acaba mencionando que saiu melhor do que imaginado, pois durante as perguntas para o Kai, ele perguntou como Kai faria. Kai menciona que ele conseguia fazer isso pelos tentáculos, e Seiji começa a imaginar que seria parecido com a tinta de Lula, e nisso ele teve a ideia de fazer dessa forma. O que parece que foi perfeita não só para ele, mas também para Amandine. Guildius parabeniza ela pelo bom trabalho, e Amandine menciona que ele chamou atores bem estranhos. Ela também diz que achava que seria bem estranho fazer com o Kai. Guildius menciona que quando conheceu ele também ficou um pouco receoso, e ainda menciona que esse foi o primeiro trabalho do Kai, o que a deixa impressionada. O moleque parece que tem talento, hein? Guildius ainda menciona que o Seiji quem o chamou, e que quando se trata de algo que envolve seu trabalho, ele não liga para a raça ou o que for. Ele ainda menciona para Amandine que não a chamou por esse trabalho por causa de sua raça, mas sim porque ela é uma grande atriz e que mesmo naquela hora ela estava bem erótica e incrível. Devo dizer que eu concordo muito com o Guildius, realmente as cenas dela ficaram bem incríveis, o que a deixa bem animada para continuar o trabalho. Nisso temos uma nota dizendo que depois desse trabalho, Amandine recebeu uma popularidade enorme como uma atriz com belos seios. E isso acaba o capítulo. O capítulo começa com o Seiji chegando em casa depois de fazer as compras com Kai, e nisso Guildius menciona que Zorgen quer chamar ele de novo para um filme, e que ele deve chegar em breve. Isso enquanto Zorgen fica parado no fundo da sala esperando, o que irrita Guildius. Zorgen pergunta se Seiji estaria interessado, e ele apenas tenta confirmar com Guildius se ele estaria livre para aceitar o pedido dele. E Guildius apenas diz que está tudo bem. Seiji aceita o trabalho, mas logo em seguida ele já pede para não ser levado na fúria que nem foi da outra vez, e Zorgen já mostra que ele planejava fazer isso mesmo. Zorgen diz que era só brincadeira e que a gravação em si irá começar daqui a 5 dias e que ele deveria vestir uma roupa que ele estava entregando e ir para o local marcado em uma nota. E eu diria que o problema mesmo que ele deveria ficar preocupado não seria ser levado do nada, mas sim se eles poderiam gravar dessa vez sem precisar se preocupar com os cavaleiros. Zorgen vai embora e Seiji fica animado vendo a roupa que ele recebeu, que no caso era um uniforme escolar da academia Univion, para ser mais específico. Seiji entende que existem escolas nesse mundo e se pergunta se dessa vez o filme seria com o tema escolar, mas Guildius diz que se ele tem curiosidade sobre isso, ele poderia ter perguntado para Zorgen. Seiji lembra que ele tem um péssimo hábito de não perguntar as informações, e que era perfeitamente tranquilo ele perguntar para Zorgen, já que ele é o diretor. Nesse momento, também temos uma nota dizendo que os atores extras, principalmente em casos de trabalho em equipe, se é que me entende, não são muito queridos no set, com o elenco preferindo que eles passem o mínimo de tempo possível por lá, pois o elenco acaba vendo eles como possíveis problemas caso cheguem muito cedo ou tentem se aproximar das atrizes. Alguns dias se passam e Seiji se prepara para ir para a escola, o que deixa ele bem confuso, pois o local de encontro com Zorgen é exatamente na frente da escola e, aparentemente, em um dia normal de aulas, pois todo mundo estava entrando. Eu disse que ele deveria se preocupar com esse tipo de coisa. Seiji fica se perguntando se aquele era o local certo, pois ele acreditava que iriam gravar em um estúdio, o que faria total sentido, se não fosse ideia do Zorgen. Enquanto ele fica encarando o portão e se impressionando com o quão grande ele era, Toei acaba se aproximando do Seiji, pergunta o que ele fazia por lá, e nisso ele o arranca da entrada por estar chamando a atenção demais. Toei leva Seiji até o Zorgen, e nisso ele diz para terem certeza de não chamarem atenção demais, já que os alunos estavam chegando na escola e que eles teriam que aguardar um pouco mais antes de conseguirem gravar. Seiji fica com medo de que Zorgen planeja gravar algo em alguma sala de aula. Zorgen diz que ele acharia muito bom, mas seria fora de questão, o que alivia o Seiji por achar que não iriam fazer algo ilegal dessa vez. Até que Zorgen diz que ele só pretende gravar um pouco a entrada da escola e depois ir para o estúdio, o que ainda deixa o Seiji preocupado. Mas ele tenta não reclamar, porque como é um mundo diferente, talvez as regras sejam diferentes. O autor ainda deixa uma nota rápida mencionando que gravar locais públicos como um campus ou a área fora dele
pode causar grandes problemas quando a produção for colocada à venda e que deve sempre ter certeza de não fazer igual aos Zorgen e precisa sim conseguir a permissão para fazer as gravações. Acho que isso é bom ser lembrado mesmo que não pense em seguir o ramo de AV, né? Nesse momento, eles são abordados por uma garota ogro com o estilo de Gyaru. Zorgen menciona que ela será a garota que vai gravar com Seiji. O nome dela é Renki, uma Gyaru ogro bem animada e gentil, apesar do Seiji achar que ela é uma Oni e lembrar que ele nunca se deu muito bem com Gyarus, pois ele sempre foi um cara antissocial e nunca soube lidar. Só explicando rapidamente, Gyaru é um estilo de moda de garotas no Japão, que a garota usa bastante maquiagem, geralmente com cabelos loiros e outros acessórios, mas que geralmente é vista como uma garota mais promíscua. Não são todos os casos assim, mas muitos animes tratam dessa forma. Voltando, Toy menciona que estava quase na hora, e nisso Zorgen começa a explicar qual vai ser o roteiro, e pede para que eles memorizem. O roteiro seria o seguinte: eles vão fazer o clichê do correndo com a torrada na boca e esbarra na pessoa, mas a pessoa com a torrada seria o Seiji, e nisso, Renki iria acabar tendo uma primeira impressão ruim. Depois eles iriam se encontrar de novo na sala de aula e iriam partir pra ação. Seiji fica se perguntando o porquê teria esse roteiro, mas ele nota que é algo bem plausível para um AV. Mas como eles estão sem muito tempo, eles já começam a gravar e temos a cena deles correndo com a Renki bem fofinha. Quer dizer, pelo menos até ela dar uma investida insana contra o Seiji e fazer ele sair voando. Renki pede desculpas, pois não sabia que ele era tão fraco, se bem que eu não sei bem se foi esse o problema. Seiji cai na frente de um golem, que aparentemente é um professor da escola, e que acaba pegando ele pela gola e dizendo que o sinal já havia tocado. O joga para dentro do campus e manda ele ir para a sala de aula. O Golem Sensei ainda reclama do Seiji, dizendo que é por culpa de alunos como ele que os portões demoravam mais para fechar, e nisso Seiji nota que ele ficou preso dentro da escola. Seiji começa a pensar sobre ele estando preso na escola e percebe que não poderia passar por cima dos portões e precisaria procurar outra saída. Mas nisso ele recebe uma notinha. Seiji acredita que seria do Zorgen, com algum plano, mas a nota dele apenas diz que estava impressionado com o Seiji e que não poderia deixar essa chance escapar. Zorgen ainda pede para Seiji aguardar até as aulas acabarem, que eles iriam procurar alguma forma de gravar dentro da escola e entraria em contato depois. 5 tipos de amigos filhos da puta. 1. O sacana. Seiji fica irritado, notando que Zorgen planejava gravar dentro da escola sem permissão, o que já era previsível, visto que ele quis gravar em um trem sem permissão. A situação é tão complicada que o próprio autor deixa uma nota dizendo que invadir uma escola no mundo real é crime e que devem ter certeza de jamais fazer isso, pois isso pode render problemas sérios. Seiji fica se perguntando sobre isso, mas ele prefere não perder tempo e procura um local para se esconder, e nisso ele fica do lado dos arbustos, em um dos cantos e aproveita para descansar, já que ele acordou cedo. Seiji observa a escola e nota que aquele local era bem luxuoso, com estilo europeu, diferente da escola que ele frequentou. Seiji também menciona que ele, obviamente, não tinha namorada, e menos ainda experiências de juventude, e ainda reforça que fazer gravações em escola não compensa essa falta de experiências juvenis, como as coisas que ele não pôde fazer na época da escola. Ele ainda menciona que ele já esteve trabalhando como ator dessas gravações de trabalho em equipe, mas ele nunca foi o principal, então ele não aproveitou a melhor parte do serviço. Seiji acaba notando que ele capotou de sono e quando acorda ele ouve pessoas conversando, mas na verdade eram alguns bullies enchendo o saco de um aluno, dizendo que ele deveria pagar por ter esbarrado nele. O garoto tem o visual do nerd de óculos e com tanta inocência que diz que irá chamar alguém da família dele para vir pagá-lo, mas só irrita ainda mais o bully, enquanto Seiji apenas os observa de longe. Nisso temos algo que não esperava em um mangá como Isekai da Nioh. Basicamente o bully começa a espancar o garoto enquanto fica provocando ele. Seiji se encolhe no seu esconderijo, pois ele sabe que não poderia se meter, já que nem mesmo deveria estar por lá. Mas vendo o quanto aquilo estava ficando tenso, Seiji decide usar suas técnicas de ator, como fugir da visão do seu alvo que aprendeu com a Melusa, e termina com a técnica suprema de esmagamento de bolas. Continuando na pegada shounen, bora para flashback do Seiji, lembrando como aprendeu essa técnica. Seiji conversava com o senpai dele perguntando sobre técnicas para dedilhar a garota, pois esse senpai era incrível, mas ele mesmo não parece se sentir tão feliz com isso. Seiji pede pelo menos uma dica ou outra, e nisso o senpai dele entrega uma bola de borracha. O senpai diz que isso não é bem uma dica, mas sim uma ajuda, pois existem vezes que durante a gravação ele precisa continuar trabalhando mesmo que ele esteja ficando cansado, então ele usa uma bola de borracha para fortalecer o pulso. Antes de voltarmos para a treta, o autor deixou uma nota que, obviamente, aquilo serviria apenas para treinar o pulso e não para dedilhar a garota, até porque esse trabalho tem que ser feito com calma e gentileza, por ser uma área bem sensível. Voltando para a treta, Seiji fica orgulhoso de ter conseguido mostrar o resultado de seu treinamento, mas logo em seguida ele pega a mão do garoto e sai correndo. Depois disso, os bullies tentam encontrá-lo, e enquanto isso, Seiji nota que eles estão tranquilos e o garoto agradece que o Seiji tenha ajudado ele. Seiji acaba dizendo que ele não fazia essas coisas nos dias de escola dele. Mas nisso o garoto nota que ele não é um aluno. O garoto acaba reconhecendo que o Seiji é um ator de AV. Pois é, Seiji diz que ele não deveria estar vendo esse tipo de coisa. O garoto tenta mudar de assunto, porém por culpa disso eles acabam sendo descobertos pelos bullies. Quando parece que eles vão acabar sendo pegos pelos bullies, Renki chega dizendo que os alunos continuam sendo os mesmos e já chama eles pra porrada.
No capítulo seguinte, já vemos o resultado disso com a Renki tendo espancado todos os bullies. Renki chama eles para irem, porém nisso o líder dos bullies tenta pegar ela de surpresa. Nisso o garoto nota o perigo e usa uma varinha para mandar um feitiço que cega ele. Por não conseguir enxergar, o bully começa a andar e tropeça e acerta uma cabeçada nas bolas do Seiji antes de cair. Quase como um karma, eu diria. Ainda mais com a Renki ainda tirando o sarro dele. Renki começa a carregar o Seiji enquanto pergunta o que ela fazia por lá. Ela diz que ela estudou nessa escola e por isso ela sabe bem os pontos cegos da escola, e aproveitou para ir atrás do Seiji. O garoto se anima depois de reconhecer a Renki e diz que é um grande fã dela. Renki agradece, mas ela ainda menciona que ele não tem idade para ver os filmes dela, e Seiji ainda reforça que ele falou a mesma coisa. Seiji aproveita para perguntar sobre a magia que o garoto usou, e nisso ele menciona que usar magias de luz como aquela era algo bem simples. Mas Seiji diz que era incrível, e ele nota que, como é um mundo alternativo, é normal que exista magia nas escolas. Renki reconhece que é um estudante do departamento de magia e o chama de nobre de elite. O garoto fica animado por ser chamado de alguém incrível por pessoas que ele idolatra tanto, e se apresenta como Ryugran, mas diz que podem chamá-lo de Ryu. Ryugran é um elfo estudante de 17 anos. Renki diz que ele não precisa ser tão educado, mas aquele seria o momento que eles iriam precisar se despedir. Ryu fica desanimado e Renki diz que está na hora deles irem por causa de coisas de adultos, e dá um beijo no rosto dele e diz que eles irão se ver novamente quando ele for um adulto. Esse garoto não ganhou o dia, ele ganhou o ano todo. Enquanto Ryu fica todo derretido pelo beijo da Renki, eles vão embora e finalmente chegam na sala de aula que iriam fazer a gravação. Seiji pergunta se ela seria a diretora naquele filme, mas alguém chama ele pela janela e vemos que ele está pendurado na árvore com o cameraman. Ele ainda diz que estava cansado de estar esperando eles. Seiji pergunta por que ele estava naquele lugar e Zorgen diz que a Renki havia falado que era o melhor lugar para fazer a gravação, pois naquele local eles poderiam gravar a sala inteira. Zorgen menciona que ele não poderá alterar a posição da câmera e por isso Seiji irá precisar fazer o seu melhor no trabalho. Enquanto isso, Toei ficaria de olho para garantir que eles não sejam pegos por estarem na árvore. Seiji começa a pensar naquilo e imagina que será o mesmo que gravar com uma câmera parada. O autor menciona que essa técnica é usada quando tentam fazer parecer uma gravação de câmera de segurança ou gravações sigilosas. E nisso eles começam a fazer a gravação. Renki já improvisa, dizendo que ela estava se desculpando por ter jogado ele longe enquanto levanta a saia dela com um rostinho fofo. Essa personagem mal chegou e já está ganhando muitos pontos. Mas, infelizmente para o Seiji, mesmo ele ficando bem animado com aquela visão da Renki, ele ainda está sofrendo com o acidente que rolou com o bully. Seiji nota que a ferramenta dele estava doendo demais e que logo naquela hora poderia ser bem complicado. Mas nisso a Renki nota e se aproxima dele. No que ela se aproxima, a blusa dela se abre e o Seiji vê melhor os seios dela. O que o deixa feliz e desesperado ao mesmo tempo. Feliz porque era uma bela vista, mas desesperado porque ele notou que sofreu uma ferida no membro dele e com isso o fato de ficar pronto para o trabalho já fazia ele sentir uma dor insana. Seiji nota que ele estaria incapacitado, pelo menos por aquele dia, e sente muito por desapontar Zorgen e Renki, que ainda tenta se manter no papel. Mas Seiji não é um homem que desiste fácil. Como um momento de desespero, ele sai correndo e pede uns 5 minutos, o que deixa a Renki confusa e Seiji encontra Ryu ainda animado pelo beijo da Renki. Eu diria que ele tá muito feliz pra alguém que só levou um beijo no rosto, mas visto quem era, o que ela é e a importância que ele dá pra ela, acho que faz bastante sentido. Seiji pede para o Ryu um conjunto de itens aleatórios. No caso, um ovo, leite de caixa e um pote de química para fazer um leite falso. E depois de fazer isso, Seiji sai correndo de volta para a sala de gravação para não deixar a Renki esperando. Seiji chega na sala e Renki o recebe, mas já adianta que ela viu uma luz no fim do corredor. Ela acredita que possa ser o Golem Sensei e que eles devem ter, no máximo, uns 15 a 20 minutos para gravarem antes de precisarem sair da sala. Zorgen já começa a agilizar eles. Nisso, Seiji começa a se preparar. Como ele não poderia ficar de fato pronto para o trabalho, ele precisa fazer o serviço sem colocar dentro, e menos ainda completar. Então para isso ele precisa manter a mente limpa, para que ele não acabe ficando animado e com isso não acabe sentindo dores. Seiji se aproxima e agarra a Renki e bota uma mão em cima e outra embaixo. Seiji coloca ela apoiada na mesa e começa a abaixar a calcinha dela, enquanto vai pensando sobre não poder fazer o trabalho de fato. Ele sente muito e espera que funcione assim mesmo. Eu diria que realmente é uma pena que dessa vez não dê pra trabalhar. Na hora que a Renki imagina que ele vai entrar, ela nota que não acontece. E nisso ela fica pensando que ele está apenas tentando fingir, enquanto ele vai segurando com força, mesmo sem fazer nada, o que a deixa frustrado. Espero mesmo que ele possa explicar depois o que houve. Queria muito ver mais vezes dela. Zorgen fica feliz por perceber que Seiji estava fazendo um ótimo trabalho. Seiji aproveita o ângulo de câmera para manter em segredo como estava fazendo, enquanto a Renki apenas fica desejando que ele faça logo porque não se aguenta mais. Seiji também não consegue evitar ficar animado e começa a sentir muitas dores, e nisso ele já se prepara para usar o leite falso por ver que estava quase terminando. Renki fica revoltada porque ela estava quase lá, e nisso Seiji usa o leite falso que ele criou para dizer que terminou o serviço. Nesse momento, o Golem
Sensei acaba ouvindo a voz de Renki e vai até a sala e quase pega eles no flagra. Mas o grupo conseguiu sair e se esconder atrás da árvore, apenas deixando a janela aberta, o que deixa o Golem confuso achando que foi coisa dos alunos. Seiji acaba explicando depois para os Orgen e a Renki sobre o que houve e alguns meses depois o filme foi lançado. Mas pela cara da Renki, ela ficou bem irritada na hora. Bem plausível, mas realmente espero vê-la mais vezes. No dia seguinte do lançamento do filme, vários cavaleiros invadem a casa de Guildius e prendem Seiji por violação das leis sobre AV. O capítulo começa com o Seiji fazendo um resumo dos acontecimentos apenas para se questionar o como ele foi parar no xadrez. Seiji continua sem entender o porquê diabos ele estava sendo preso, e nisso ele acaba sendo visitado pela Raybird, o que poderia dar ainda mais problemas, mas ela já manda tirar ele da cela. Raybird diz que ele irá ter uma conversa com o comandante dos cavaleiros e manda ele não fazer nenhuma besteira. Seiji acaba sendo levado para a sala do comandante Shin, o comandante da Ordem dos Cavaleiros. Seiji começa a encarar ele surpreso, pois de acordo com o que a Raybird dizia, ele imaginava que seria um cara bem mais assustador. Shin se desculpa por ter prendido ele de forma tão abrupta e pede para ele não ficar tão nervoso. Mas o máximo que ele consegue pensar é: quem eram as duas garotas atrás dele? Shin dispensa a Raybird, que pensa em questionar algo, mas Shin simplesmente encara ela parecendo estar questionando como ela poderia ousar perguntar algo para ele e faz Raybird desaparecer da sala, o que faz o Seiji perceber que ele não é tão gentil quanto parecia. Shin decide falar sobre o crime dele, enquanto puxa o filme que ele fez com a Renki, onde ele meio que entende exatamente o que houve. Shin nota que ele estava entendendo tudo e diz que Seiji admitia que ele havia invadido o colégio para fazer as gravações, ou seja, é tudo culpa dos Orgen para variar. Shin menciona que a gravação e venda daquele AV era um crime sério. Ele completa dizendo que ele iria questionar o diretor e os outros envolvidos depois, mas já imaginava as respostas deles, como era tranquilo antes, e nisso Shin encurrala Seiji enquanto foca nas palavras antes, pois atualmente as leis sobre os filmes AV foram refeitas. Shin menciona que deseja que os atores AV façam filmes seguindo essas leis para proteger a opinião e direitos públicos para que possa proteger as pessoas que são ameaçadas com os AVs. De acordo com Shin, não é exagero dizer que os AVs eram feitos de forma podre, ignorando os desejos das pessoas e forçando elas a aparecerem nos filmes. Nisso temos uma nota do autor dizendo que menciona uma nova lei sobre as vozes dos AVs, exigindo um reembolso de aparência das vozes, e como isso surgiu recentemente e do nada, isso acabou pegando todo mundo de surpresa. Sobre a questão de trabalhos forçados que o Shin mencionou, o autor já fala sobre como isso funciona em outras notas anteriores. Seiji começa a se lembrar da primeira vez que ele teve que fazer um AV nesse mundo, e o quanto a Katia estava tentando não fazer a cena com o Orc. O que faz o Seiji imaginar que, se aquilo ainda era aceito, então a situação antes era bem pior, e essa lei realmente era necessária. Mas ele volta a se lembrar que ele precisa se defender sobre o caso, senão ele seria executado. Seiji fala tudo sobre a gravação, dizendo que não rolou nada. O diretor não entrou no prédio da escola e que ele foi forçado a entrar por culpa de uma confusão. E nisso, Shin começa a ouvir o que ele teria para dizer e menciona que ele havia visto o filme e não tinha percebido isso. Seiji volta a mencionar que ele apenas fez parecer que tinha acontecido, mas não rolou nada. Só que nisso, Shin diz que, se for verdade, ele gostaria que o Seiji mostrasse como foi que ele fez. Seiji fica preocupado, porque ele teria que fazer isso na hora ou a cabeça dele ia rolar, literalmente. Seiji tenta dizer que não conseguiria mostrar o que ele fez, mas antes que terminasse, uma das garotas, Refiru, fica animada para ajudar ele a mostrar o que ele havia feito. Provavelmente ela tem vontade de ser uma atriz AV, mas sua parceira, Rachiru, encara ela bem séria. Shin pergunta se ele aceita e Seiji diz que sim, e a Refiru também concorda. Seiji fica aliviado, pois ele imaginava que a ideia seria fazer com o Shin, mas com a Refiru ele tem mais ânimo de mostrar o que ele fez. E Refiru já nem perde tempo e já sai tirando tudo, dizendo que gostaria de fazer com um ator AV pelo menos uma vez, e por isso ela tá bem animada. Shin fica completamente revoltado com sua parceira e diz que ela não precisava tirar tudo, pois não iria rolar nada, e Seiji diz que, como não iriam realmente fazer nada, ela poderia ficar de lingerie, o que deixa ela bem desanimada. Mas Seiji ficou bem contente pela vista que ela deu pra ele, mesmo que por um momento. Shin diz que eles poderiam seguir assim, e que iriam recriar a cena do filme para mostrar o que ele realmente fez, enquanto Refiru fica reclamando porque ela queria fazer de fato com o Seiji. Seiji começa a explicar o que ele havia feito, dizendo que ele colocou o membro no meio das pernas dela e foi se movimentando normalmente para dar a entender que estava rolando, o que deixava ela bem animada. Mas Seiji começa a ter dificuldade de se concentrar com os dois encarando ele tão perto, enquanto vão comentando que realmente parece estar acontecendo algo. Shin pede para mudar a posição, para saber se tem como usar essa tática com outras posições. Mas Refiru volta a reclamar. Essa daí realmente tá com fogo daqueles. Quando o Refiru se deita na mesa, ele vê que ela tem uma crista na barriga dela.
O autor deixou uma nota falando que essa crista tem um efeito sedutor tão forte que se tornou bem popular, com isso chegou a aparecer até em AVs. Enquanto Seiji fica animado vendo a crista na barriga dela, Shin aparece para acalmar o fogo do Seiji, fazer ele voltar a se concentrar na missão. Seiji mostra como ele poderia usar a técnica dessa posição, colocando o membro atrás dela, o que esconde, de novo, mas Shin diz que estava percebendo que não estava rolando nada do ângulo que ele estava vendo. Mas nisso, Seiji diz que é para isso que servia os mosaicos. Para alguma coisa tinha que servir aquele troço, né? Enquanto Urachiro fica encarando o membro do Seiji dizendo que é menor que o de um orc e que poderia ser comparado com o de um goblin, não sei o porquê e nem como ela sabe disso. Enquanto isso, Shin pergunta como ele conseguia mandar leite daquele jeito, pois no filme ele conseguiu e o Seiji mostra o seu truque, o acessório que ele usou com Arenki para fingir que tinha mandado leite. Seiji mostra o conta-gotas que ele pegou na escola e explica que ele havia feito um leite falso para a gravação. E nisso ele escondeu na mão dele, e o escondeu com o membro, e nisso, quando ele se movimentava, dava a aparência que tinha completado. Shin fica impressionado, mas não tanto quanto Urachiro. Seiji explica que isso só funciona se ele estiver bem animado mesmo. Shin menciona que isso explica as técnicas que ele poderia utilizar, mas não poderia provar que ele fosse inocente, pois mesmo ele não tendo feito exatamente na gravação, ele ainda gravou um AV na escola e ainda mostrou que ele roubou um item da escola para fazer a gravação. Por culpa disso, Seiji volta para a cela dele e nota que ele realmente estava errado, imagina que deveria ficar na cadeia e diz que não imaginava que ele se tornaria um prisioneiro em outro mundo. No dia seguinte, Seiji acaba sendo solto e pergunta para os soldados se estava tudo bem, e eles dizem que sim. Nisso, Urachiro pergunta se estava tudo bem soltar o Seiji. Shin diz que a escola não iria querer fazer tanto barulho sobre esse caso e que como o filme foi feito antes da nova lei ser aprovada, então não teria problemas. O máximo que houve foi o cancelamento das vendas do filme com Arenki, o que é um desperdício, mas espero que tragam ela de novo. Eles ainda mencionam que iriam manter alguém o observando, e nisso vemos Raybird o seguindo enquanto imagina se deveria fazer o Seiji levar ela para comer para comemorar a libertação dele. Enquanto o Seiji planeja voltar para o seu trabalho, Refiro fica desanimada, porque ela realmente queria ter feito com o Seiji. Shin diz que também gostaria de poder brincar com o Seiji, mas ele imagina que Seiji poderá entretê-los mais um pouco, pois isso seria pela lei de AV. No final, temos 2 páginas com uma pequena entrevista com as garotas perguntando sobre a primeira vez e o tipo de cara que elas gostam.